Quem é protesista e faz prótese total, sabe que a prótese total mucoso suportada, ela não tem, eu digo que não leva desaforo para casa, né? Você pode fazer um protocolo, apertar, não tá tão passivo e você aperta o parafuso, você pode cimentar uma metal free ou uma faceta e ela deu um micro movimento e aquele cimento resinoso ele vai preencher e você vai lá com umas frezinhas, umas broquinhas, dá aquele acabamento e a faceta estará lá, a prótese fixa estará parafusada. Mas a prótese total, ela não aceita desaforo para casa. Ela não leva desaforo para casa. Ou dá certo, ela tem retenção, ou ela não dá. Ou ela tem estabilidade, ou ela não tem. E Tomás Gomes e eu, no nosso trabalho de mudar os resultados clínicos e resolver os problemas que a gente tinha, nós desenvolvemos a clonagem terapêutica. Eu quero falar 5 vantagens. Por que ela funciona melhor que a técnica convencional? Mas eu também quero acrescentar que aquele que conhece a prótese total, ele vai fazer outras reabilitações com muito mais maestria. Por quê? Se você sabe profundamente fazer prótese total, você conhece dimensão vertical de oclusão. Você conhece onde colocar a mandíbula no sentido horizontal para que o paciente degluta com conforto. Você sabe onde colocar os dentes, linha média, largura de dente, altura de dente. Então, quando você é um reabilitador conhecedor da prótese total, ele vai te ajudar em todas as reabilitações, inclusive de facetas, né? Porque tudo é mais fácil que a prótese total, porque tudo tem mais referência que a prótese total. Então, os 5 maiores vantagens da clonagem terapêutica, número 1, que eu acho para o clínico fantástico, que é o conforto imediato do paciente. Então, eu dei aula há 16 anos, não é 5, é 16. 1, 2, 3, 1. 16 anos na Unisa, no curso de graduação, e o que acontecia na técnica convencional? O paciente chega com as suas próteses antigas, e você vai lá, deixa de lado, vai fazer moldagem anatômica, modelo anatômico, moldeiro individual, moldagem funcional, planos de orientação, seleção de dentes, montagem, acrilização. Só que, imagina no curso, né? Isso no consultório é um pouco reduzido o tempo, mas sempre acontece. O paciente fica meses para receber suas próteses novas. E aquele desconforto que ele chega, aquela mordida errada, continua. E num belo dia, você quer mudar tudo isso de uma vez. E nem sempre isso dá certo. Então, a clonagem terapêutica, que indica corrigir, reconstruir a prótese antiga antes, ela vai dar o que a gente chama de conforto imediato. Nós começamos a tratar o paciente na primeira consulta clínica. Na primeira consulta clínica, a gente já devolve a retenção, estabilidade, corrige borda, recupera a área basal. Então, tudo isso o paciente termina a pressa do paciente. Porque é muito ruim para o protesista, para o clínico, ele vai lá, o paciente, ai doutor, mas não está pronta ainda? Não, peraí que eu estou mudando, ai doutor, porque ele está com desconforto, está deglutindo errado, mastigando errado, sem estética. Inclusive na clonagem terapêutica, às vezes a gente corrige até a estética do paciente. Porque no momento que você dá conforto para ele, estético seria um conforto mais psicológico e um conforto físico, né, sem machucados, a pressa acaba. E você pode fazer com calma uma prótese de excelência. Ele não vai ficar toda hora, ai doutor, né, ou prova em cera, ai tá bom, porque tá tão ruim aquela que ele tá com pressa. E depois ele não fica 100% satisfeito. Então, conforto imediato, nós começamos a cuidar, a tratar das doenças do paciente na primeira consulta clínica. Isso é muito legal. Então, essa primeira vantagem, que é o conforto imediato e tratar o paciente na primeira consulta. A segunda vantagem, ela é consequência da primeira. Porque quando a gente reconstrói a prótese antiga do paciente, dimensão vertical de oclusão, recupera a borda, abre os frenos hibridas, a prótese está estável, você fica sabendo imediatamente também o prognóstico desse caso.
Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum na internet o pessoal falar, ah, Osmar, mas você mostra caso superior, mas o problema é inferior. Primeiro, centenas de casos dos superiores errados que eu tive que mexer, eu já peguei. É difícil pegar uma prótese superior que eu não faça terapia. Eu não lembro, eu acho que nos últimos 20 anos, eu acho que nunca aconteceu. Sempre tem uma borda fina, um freno que precisa abrir, uma área basal sobreestendida ou subestendida, sempre. Então não é tão fácil quanto o pessoal acha que é. Né? Não é porque o paciente não voltou mais que deu certo. Né? Não é porque aquela retenção que você conseguiu naquela prótese, que ele consegue equilibrar, é a maior retenção que o caso permite. Então você saber o prognóstico antes, tanto do superior quanto do inferior, é muito importante, porque a clonagem terapêutica ela visa extrair o máximo da retenção e estabilidade que o caso permite. Então eu vou fazer um exemplo, dois exemplos clínicos. Primeiro, o paciente veio lá com uma inferior, ai doutor, né? Eu não sei, eu tenho medo de fazer implante, eu não sei se eu faço implante, mas eu estou há 30 anos com as próteses, mas puxa, não dá mais, acho que eu vou fazer implante, mas eu não queria fazer implante. Vamos fazer a terapia? Faço a terapia superior e inferior. Consigam uma retenção, sempre vai ser menor que a superior, a inferior, porque a área de contato é menor, mas digamos que eu consigo uma certa estabilidade, retenção, recupero a área basal, o paciente volta e fala, doutor, tá espetacular, eu não quero fazer implante, ele já não queria, mas a terapia te dá o prognóstico, opa, eu vou conseguir extrair esta retenção para este caso, a paciente vai ficar satisfeita, aí eu duplico, clono, levo essas informações para nova e vamos ser felizes. Agora eu vou falar o inverso. O paciente chegar lá e falar, doutor, eu não quero fazer implante, hein? Eu não quero fazer implante, eu quero fazer um protocolo. Ok, mas mesmo assim eu vou fazer a terapia na prótese antiga porque eu preciso trabalhar a DVO, eu preciso estabilizar a mandíbula antes de tirar o registro para fazer o protocolo, senão eu vou fazer errado. A terapêutica significa tratar as doenças. Então eu não vou começar uma reabilitação, seja por próteses totais, fixa ou protocolo, né? Protocolo sobre implante ou dente, sem antes fazer uma terapia na articulação. Enfim, aí vou lá, faço a terapia, né? E aí o que acontece? A prótese deu uma retenção, né? Ele fala, nossa, então eu não quero fazer protocolo, né? Eu não quero fazer protocolo, eu estou bem assim. Ou não. Ou ele vem e fala assim, eu não quero fazer implante, não quero fazer implante, não quero. Você faz a terapia e o paciente tem hipossalivação, ele tem muita flacidez ali e aí você não dá tanta estabilidade na prótese. E quando você faz a terapia, ele fala, ai doutor, ela não está ainda boa, melhorou 20%, mas eu queria mais. Aí você senta e fala, olha, então vamos fazer um implante. Por quê? Porque o seu caso, a terapia extrai o máximo da retenção que o caso permite. E no seu caso, se a senhora não está satisfeita, você tem que fazer um implante, você precisa de mais. Então, olha que legal, a terapia, que é a segunda vantagem da clonagem terapêutica, ela te direciona para o que é melhor, não para você, mas para o paciente. Né? Se ele não quer sofrer nenhum tipo de invasão e a terapia é positiva, a gente vai para a mucosa suportada. Se ele não quer fazer implante e a terapia diz que não vai ter um resultado tão satisfatório, porque você já testou o máximo da retenção que o caso permite, então você vai conversar com ele que ele precisa de implantes dentários para auxiliar na retenção, seja menos invasivo 2 para fazer uma barra clipe, seja 4 para fazer uma overdenture um pouco mais estável, seja um protocolo. Então é muito bom para o protesista, para não ter aquele dissabor lá na frente, de instalar e o paciente falar, mas não está como eu queria. Isso é muito importante para quem milita na área da prótese. Terceiro, a maioria, eu diria que 90%, 95%, 99% dos casos na clonagem terapêutica, nós não fazemos moldagem anatômica superior. Isso é uma vantagem clínica, porque a gente não faz moldagem anatômica superior, não faz o modelo anatômico superior, porque eu não vou precisar fazer uma moldeira individual convencional superior.
Ah, como é que você faz, Osmar? Porque o superior, normalmente, ele vem com a área basal, se falta um pouquinho lá atrás, ou falta um pouco de borda. Então, nós vamos corrigir a prótese antiga, e daí já vamos duplicar para ter o clone, a nossa moldeira. Então, nós eliminamos essa fase de moldagem anatômica superior, modelo anatômico superior e moldeira convencional superior. Nós vamos da prótese corrigida para o clone. Tá? Então, a gente gasta um pouquinho mais de tempo na terapia e esse tempo ele é recompensado pela não moldagem anatômica, porque às vezes a pessoa fala, mas a terapia é gasto de tempo. O que você prefere? Gastar 1 hora, 50 minutos, 1 hora corrigindo a prótese ou 2, 3, 4 horas ajustando a prótese depois que você entregou porque está machucando? Né? O que te dá mais estresse? Então, a clonagem terapêutica visa, assim, também diminuir as horas clínicas, principalmente, né, esse estigma da prótese total de que a gente nunca termina a prótese total. Sempre o paciente está lá, sempre está machucando. Então, a clonagem terapêutica, por permitir testar um protótipo antes, vai dar muito menos machucados. Tá? Mas isso, na verdade, já é outra etapa, né? Quarta vantagem que eu anotei aqui. A moldagem funcional, ela não precisa corrigir a borda. Tem profissionais que usam aquela Godiva verdinha da Care, que é a melhor Godiva que tem, né? Não existe outra Godiva de baixa temperatura de plastificação que não seja da Care. As outras marcas são muito ruins, é outro material, tá? Mas se você usa a correção da borda, você use a da Care, tá? Aí em bastão, que nem sei se tem mais, é difícil encontrar. Mas é espetáculo, né? As coisas boas, infelizmente, estão saindo. Mas, pessoal, é trabalhoso você corrigir a borda com Godiva, porque a Godiva ela endurece muito rápido. Então, você faz um trechinho, depois outro trechinho, depois outro trechinho. E essas emendas, nem sempre, né, elas dão uma borda ideal uniforme. Na clonagem terapêutica, nós vamos fazer numa única etapa a correção da borda na prótese antiga em resina Neutroliner, que é a resina rígida de laboratório, de embasamento direto. Então, você corrige a borda antes, mas qual que é a vantagem de corrigir a borda antes? É não precisar corrigir a borda no clone, porque ela é na moldagem funcional? Sim. Mas tem uma vantagem melhor, é você experimentar essa borda. Quando você faz a borda em Godiva, tem pessoas que usam um silicone pesado e depois molda, você fica olhando para essa borda, você sabe se essa borda vai funcionar? Você sabe se ficou muito grossa aqui, vai machucar? Você sabe se ficou muito fina, vai faltar? Você sabe se o recorte dos frenos e bridas está bom? Está pouco? Está muito? Você não sabe. Você olha para o molde, manda acrilizar e quando volta é que vai aparecer uma linha de hiperemia, um machucado, uma úlcera traumática. Então, corrigir a borda antes, sim, você vai ter a vantagem de não precisar corrigir na moldagem funcional, mas muito mais que isso, você vai experimentar esta borda clinicamente com o seu paciente. O seu paciente vai falar, Osmar, ok, não está machucando nada, está com retenção. Então, quando você clonar, você vai ter a vantagem de não precisar corrigir a borda na sua moldeira, que no caso é o clone, no nosso caso, com Godiva, nada, que dá um trabalho muito maior, um tempo clínico muito maior do que na nossa técnica com a resina de reembasamento, mas uma fase mais adiantada, uma fase mais plástica, para que o paciente faça o movimento. E depois a gente reembasa com o mesmo material mais fluidinho, então você tem uma borda bem selada, onde você vai ter o máximo de vácuo, o paciente vai experimentar, e olha que interessante, se machucar em algum lugar, você vai desgastar, não machucou mais, você clona. Então, em vez de desgastar a prótese nova, machucando, você vai desgastar esse protótipo. E aí, não machucando mais, você experimentou clinicamente e você leva. Então, uma grande vantagem é você não precisar nem corrigir a borda e nem mudar a DVO do paciente só no dia da entrega. O paciente chegou assim, ó, mordendo torto e com a DVO baixa. Ó. Ninguém perde DVO na cêntrica. Se perde DVO, ainda vai para um lado. Fica assim. Aí um dia você tira e põe a nova. Nós vamos recuperar a DVO na própria prótese antiga do paciente, com técnica direta, colocando resina da cor do dente.
E aí, esses músculos, pessoal, eles são um verdadeiro elástico. Então ele é trabalhado, essa musculatura é trabalhada, existe até trabalhos que o número dos sarcômeros aumenta, ou seja, esse músculo literalmente ele é esticado, você faz a terapia e quando você clona, aquele dente, porque o clone é uma moldeira individual dentada, porque é a cópia da prótese que você já idealizou na DVO, aí é só fazer o registro de mordida, você replica essa DVO clínica para a prótese nova. Então você não entrega para o paciente assim, de repente você dá uma DVO jogada que você não testou e aí começa, machucou aqui, tá dando dor aqui, você não testou essa DVO. Né? E a DVO é uma coisa que precisa ser testada num protótipo antes de você reabilitar. O cara está 40 anos assim e você vai arriscar uma DVO sem testar? Do nada? Não importa se é prótese fixa, se é prótese removível, ela precisa ser testada antes. Então, uma vantagem da técnica da clonagem terapêutica é por você ter uma moldeira individual dentada, você poder fazer a terapia antes, recuperar a DVO do paciente e replicar isso na prótese nova. Quarta vantagem. E quinta, última vantagem, que eu acho um espetáculo. Eu diria que essa economiza muito tempo. Deixa eu pegar uma das caixinhas aqui, eu tenho várias, todos os meus clones são guardados em caixa dourada por respeito a cada paciente. Eu sempre falo que atrás de cada clone desse aqui tem um paciente, né? Tem um paciente aqui por trás, o paciente não é uma boca, o paciente não é dente, ele é muito mais que isso. Ele é um corpo e é uma alma. Então, pessoal, cada clone desse, depois que nós moldamos funcionalmente, é registrado no material rígido, que é a Godiva. Olha só. A Godiva, então, assim, uma das grandes vantagens, a quinta vantagem, é que nós fazemos um registro em um material estável, que é a Godiva de alta temperatura de plastificação, a Godibar. Ó, todos eles estão guardadinhos aqui. Pessoal, o registro, eu vou dizer para vocês, toda hora na live eu falo, eu não sei o que as pessoas escutam do outro lado, deve ser um choque, né? Porque eu demorei para entender isso. Aqui, ó, todas elas são registradas em Godiva e eu consigo colocar o antagonista aqui, ver se não tem báscula e montar, porque não é um material de registro a cera. A cera, pessoal, eu vou repetir, eu sei que deve chocar muitos clínicos. A cera não é um material de registro. A cera é um material instável. Mas qual cera você está falando? Deixa eu pegar aqui. Mas qual cera você está falando, Osmar? Você está falando da cera utilidade? Não, essa aqui nem estou falando dela. Se você registra com isso, faz plano de orientação com isso, você precisa mudar, porque nenhum livro fala isso, tá? Agora, mesmo a cera 7, pessoal, olha como é que ela é. Ela está ainda no plástico aqui, ó. Você acha que isso é um material confiável para você registrar? Quando você morde, ela amassa, deforma, aí você pega o antagonista, você que faz o registro na mão, e para montar no articulador, não é a boca que está fazendo. E cada apertadinha que você dá é uma nova mordida errada. E aí chega lá na boca, nada engrena. Ou você aceita isso, o que é horrível para o paciente, é péssimo, ele vai ter desconforto na articulação, na deglutição, instabilidade da prótese, ou então você remonta. E eu brinco com os protéticos, né? Eu monto todos os meus casos. Não tem nada, tem uma coisa pior que montar dente, que é remontar dente. Porque é chato montar dente, hein? Eu monto todos os meus porque eu quero ter o controle ponta a ponta, mas é chato. Agora, se toda a sua montagem, esse trabalho que dá, se no articulador tiver a posição errada, porque você registrou com material que não serve para ser registrado, você não pode registrar com cera. É contraindicado, porque a cera não é um material de registro. Então a técnica da clonagem terapêutica tem essa quinta vantagem, que é evitar remontagens, é acertar aquela oclusão que a gente trabalha antes na terapia, não só na DVO, quando a gente recupera a DVO na prótese antiga, eu tiro as pontas de cúspide para dar liberdade para a mandíbula ir para a posição mais centralizada. Nem estou falando aqui ela vai. Se você deixar a mandíbula numa boa altura vertical e deixar ela solta, sabe para onde ela vai? Para a casinha dela. O côndilo, ele gosta de ir para a fossa articular, ele não gosta de ficar assim,
e nem assim, nem para frente. Ele tem uma casinha que a natureza fez. Então, se você der condições para o côndilo entrar na casinha dele, olha que bonitinho isso. É quase uma história infantil. O côndilo indo para a casinha. Como é que ele vai para a casinha? Dá uma boa altura, porque se você tem perda de DVO, o côndilo está lá atrás, fora da casinha. Por isso a gente recupera a DVO antes, já dá esse reposicionamento mais anterior para o côndilo. E se ele está torto, e geralmente ele está, né, assimétrico, o paciente está há 40 anos mordendo torto, como é que ele vai para a cêntrica? Tirando as pontas de cúspide e deixando a mandíbula com liberdade no sentido horizontal, antero-posterior e látero-lateral. Aí eu tenho certeza, pessoal, do que eu estou falando. Porque eu vivo isso 20 anos clinicamente, depois da clonagem. Antes não, mas agora o côndilo está assim, né, torto, está com perda de DVO e assimétrico. Eu dou primeiro uma DVO, ele continua assimétrico, tiro a ponta de cúspide, ele vai para a casinha. E aí você precisa... Depois que você testou essa posição, o paciente está confortável, está deglutindo, está tudo ok, vamos reproduzir na nova? Como? Com uma cera dessa, que o paciente morde e deforma tudo? Num plano de orientação, onde você vai tirar o registro no plano, essa é outra vantagem da clonagem terapêutica, nós tiramos registro no clone, que é duro, com material duro. Agora, um plano de orientação de cera, e o paciente morde e esse plano deforma tanto que quando morde, entra ali, ou seja, você perde as referências estéticas do plano e perde a mordida. Então a clonagem terapêutica visa restabelecer a DVO, reposicionar a mandíbula no sentido horizontal e com um material, sim, estável, como é a Godiva de alta temperatura de plastificação Gold Bar, nós conseguimos uma mordida estável, vai para o articulador uma mordida correta, montamos os dentes, provamos, tudo se encaixa e aí sim nós vamos acrilizar. Então vejam vocês, se você, é lógico, se você é um profissional que gosta de cortar etapas, eu faço a técnica convencional, mas eu não gosto de moldagem funcional moldeira, as minhas dão certo. Não estou falando para você, porque você não entende, né? Porque se você tivesse que fazer uma prótese total para você, eu acho que você ia fazer uma prótese com moldagem funcional, porque você sabe que a borda é importante para te dar a segurança e o conforto. E que o grau de reabsorção óssea é 10 vezes maior quando você não faz uma moldagem funcional com moldeira individual. Quando você não tem a borda perfeita, quando você tem subextensão ou sobreextensão. Então eu não falo para os pacientes que acham que está bom assim. Eu falo para os profissionais. Eu falo para os profissionais que estão querendo sempre melhorar. Então eu e Tomás Gomes militamos anos e anos na convencional, até, por mais que eu estava... Quando eu comecei a técnica, eu tinha quase 15 anos de formado, já era especialista em prótese, já dava aula há muitos anos. Eu sabia que não era experiência. Se eu estava há 15 anos estudando e eu não conseguia chegar lá, os meus resultados não conseguiam, o que eu teria que fazer era mudar a técnica e as limitações dos materiais. Então eu fui lá, fiz curso de oclusão, um monte de curso de oclusão, aí tirei um registro numa coisa mole e a mordida não veio certa. Mas não é porque eu não sei manipular, que eu não sei levar a mandíbula para o sentido, para a posição correta, é porque o material, ele não presta para isso. Então nós mudamos o material. Opa, começou a melhorar, ok. E aí, o paciente estava assim torto, entregávamos a nova e machucado, e o paciente não conseguia falar, deglutir. Então vamos corrigir a DVO antes? Vamos. E aí nós vimos que com a correção das técnicas e com ajustes nos materiais, e quem me acompanha sabe que eu só uso a base de oxincogenol na mucosa suportada, porque é o único material que tem uma fase plástica para que eu faça a correção da borda. A moldagem da borda precisa aqui, ó, ela é feita com a pasta. Eu não corrijo a borda, né? Eu corrijo antes, eu não corrijo na moldagem funcional. Mas é o único material que ele tem uma fase que ele é plástica, como a resina. Eu consigo fazer o movimento e moldar o máximo da borda para dar o máximo do vácuo da retenção. O silicone não faz isso. Você tem que pôr e começar a fazer o movimento porque ele endurece.
E se você faz o movimento com ele fluido, você vai tirar a borda, vai afinar essa borda e não vai dar o máximo da retenção e estabilidade. Por isso que eu só uso a pasta de oxigênio. Aí o pessoal fala assim, o inferno, quando chegar no inferno, sabe como é que é o inferno? As paredes são de Godiva e o chão é de pasta de oxigênio. É lógico, porque se você não sabe trabalhar com esses materiais, é o inferno. Mas se você sabe, é o paraíso. E tem aluno aqui presente assistindo, já que começou agora, o primeiro e o segundo módulo estão abertos, embora o curso só começa a terça, quem se inscreve a gente já libera, eles já estão assistindo às aulas e vão ver que a resina acrílica quimicamente ativada deles vai mudar. Não vai ter mais porosidade, vai ter alto brilho, o paciente vai sentir, nem que seja o provisório de uma prótese fixa. O paciente vai falar, nossa, confortável, vai esquecer que está com o provisório. Na hora de tirar para moldar, a gengiva está bonitinha, você vai lá e molda a sua prótese fixa, porque o acrílico não agregou placa bacteriana. Então, dominar a resina acrílica é dominar a odontologia em todos os seus aspectos, porque a resina acrílica é usada em tudo da odontologia. E eu começo ali o curso falando do que? Da resina. Vamos aprender a usar a resina acrílica no seu potencial máximo, sem porosidade, com rugosidade superficial super lisa e alto polimento e brilho? Vamos. Aí quando o aluno aprende isso, nós vamos pegar essa informação, vamos jogar na prótese antiga do paciente. Vamos restabelecer a área basal. Vamos reconstruir uma nova oclusão. Vamos brincar de massinha, só que a nossa massinha vai ser a resina acrílica. A quimicamente ativada e a de reembasamento. Com essas duas resinas, nós vamos brincar de construir um protótipo espetacular, que vai nos dar essas 5 vantagens, mas tem muito mais vantagens. Tá? Eu não quero, hoje é domingo, eu não quero me estender, mas tem vantagem para montar quarto facial, porque é uma moldeira dentada. Eu moldo ali o modelo eu monto o modelo diretamente no articulador e não indiretamente, como na técnica convencional pela base de prova, que é instável, enfim. Mas essas 5 são as principais. Então eu digo para vocês, se você é aquele protesista que fala assim, puxa, eu não estou 100% satisfeito com os meus resultados, será? Deixa eu só ver aqui da clínica, 3 gerações trabalham com sincronia. Parabéns, professor. Vô, pai e filho, no meu caso. Fantástico. E vocês devem saber, né, vocês que trabalham há 3 gerações, que são materiais que para o clínico é fantástico. Por exemplo, são materiais com estabilidade dimensional ilimitada. Se você molda com alginato, tem 15 minutos, né? Depois de 15 minutos tem que vazar. Se molda com silicone de adição, você tem até 3 dias, mas muitos você tem que esperar 2 horas porque ele sai bolhas de hidrogênio, vai ficar o modelo cheio de bolha. Então você está limitado. Godiva e pasta, eu deixo ali o molde e vai embora pro fim de semana, volto segunda se eu quiser vazar, senão na terça, na quarta, na quinta. Então para o clínico é fantástico, além da pasta de oxigênio ser a única hidrofílica, a mais hidrofílica de todos os materiais. E como nós moldamos a mucosa, que é sempre úmida, nós nunca secamos para moldar, eu não indico outro material que não seja a pasta. Parabéns aí às 3 gerações aí, que coisa linda, hein? Nossos livros, os primeira e segunda edição estão esgotados, mas todos ela é recheado de trabalhos que eu e o Tomás Gomes fizemos. Nós temos referências, mas as técnicas fomos nós que publicamos e nós experimentamos nos 16 anos que eu fiquei com o Tomás Gomes, que Deus o tenha, e ele está lá no céu torcendo para que mais pacientes mutilados recebam prótese de excelência com o nosso trabalho. Eu sempre falo, daqui a pouco eu não estou aqui, Tomás já não está aqui com a gente, mas essa filosofia tem que ser divulgada para que mais pessoas que estão sofrendo possam receber, porque eles não sabem o máximo que a odontologia pode dar para eles. Às vezes eles põem a prótese e eles acham que a prótese total é aquilo. Eles podiam estar muito melhor, comendo melhor, sorrindo melhor, com mais conforto, mais segurança. Isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês que têm esse amor à profissão no coração, existe alguma coisa de melhor provada cientificamente que é a clonagem terapêutica. Tá? Eu já entreguei
para a editora Napoleão Quintessência. Agora a gente mudou de editora, vamos à terceira edição, revisada, ampliada, só que algumas coisas mudaram e os nossos alunos do Clonagem Terapêutica já estão recebendo toda a técnica atualizada. Eu não posso ensinar clonagem terapêutica se eu não ensinar moldagem anatômica, se eu não ensinar moldagem funcional, interpretar como é que eu aceito esse molde funcional, né? Eu olho para esse molde funcional, quando é que eu falo, ok, como é que eu faço os testes de retenção e estabilidade, desde a prótese quando chega, depois do reembasamento, depois no molde funcional e na prótese que eu entrego. Eu estou sempre testando o nível de retenção e estabilidade. Né? Outra vantagem da clonagem terapêutica, quando você desperta o máximo da retenção e estabilidade na antiga, você sabe que aquilo é possível. Se você está lá com um molde funcional e ele está menos retentivo do que a prótese que você corrigiu, opa, eu ainda trabalho, vou fazer mais uma camada, que alguma coisa não deu certo. Então você ainda tem, como você tem um prognóstico do caso, o teu molde funcional tem que estar no mínimo igual em retenção do que aquela prótese que você reajustou. Fazer prótese total é fácil. Agora, fazer uma prótese total bem feita é muito difícil. É difícil. Principalmente quando você não conhece os caminhos da roça. Fiquem com Deus, um forte abraço. Vou fazer um sorteio aqui, vamos ver que música vai aparecer aqui. Pessoal, fiquem com Deus aí. Estou montando aqui meus personagens para sempre melhorar o aprendizado. Já fiz aqui o nariz. Com a Maeda, olha que beleza. Já fiz as orelhinhas, agora eu preciso colocar aqui. Olha que bonitinho. Fica de olho, hein?